Um dos processos mais fascinantes da natureza é a metamorfose. Ela não é só bonita de se observar, mas também carrega um significado muito mais profundo do que parece à primeira vista. A transformação de uma lagarta em borboleta é símbolo de um esforço e superação de uma vida que desenvolve outras formas e habilidades para agir no mundo. E essa ideia me faz pensar como muitas vezes a gente também precisa passar certos desafios para crescer. E por isso eu não acredito mais que ignorar o passado seja uma solução. Afinal, cada experiência, por mais difícil que ela tenha sido, contribuiu para moldar o que a gente é hoje. É claro que existem coisas que ninguém deveria experienciar, mas não são a essas coisas que eu estou me referindo aqui. Eu estou falando de relacionamentos em que a gente se machuca, ou em que a gente entra sem saber o porquê e nos arrependemos de estar neles. Eu estou falando de tempo gasto em cursos que a gente inicia e não termina, ações erradas que a gente toma e que agiríamos totalmente diferente hoje. Essas marcas que carregamos apontam para o fato de que, em algum momento, todo mundo pode errar. E a gente vai errar, porque isso é ser humano. E por isso não faz sentido a gente ficar falando mal de ex, porque provavelmente a gente também é o ex que alguém gostaria de não ter tido. Além disso, a gente precisa fazer as pazes com o nosso passado, porque, afinal de contas, nem tudo foi tão ruim assim. E o que de fato foi, vai embasar melhores ações no presente e vai permitir que a gente seja melhor e haja melhor. E falando em aprender com os erros do passado, eu também não acredito mais que exista um lado certo na política. Com o tempo, e depois de vivenciar e observar muita coisa, eu percebi que, no fundo, as pessoas são movidas antes de qualquer ideologia por seus próprios interesses. E é por isso que o objetivo principal dos políticos não é simplesmente só convencer você das ideias deles, mas impedir que você conheça as ideias dos concorrentes deles. Afinal, eles sabem que você, ao ouvir um ponto de vista diferente, pode mudar também de opinião. E o mais louco é que, em outras circunstâncias, muitos desses políticos que defendem fervorosamente uma causa poderiam estar defendendo exatamente o lado oposto. Isso só reforça que, na política, o jogo não é sobre princípios ou ideais, mas sobre poder. E por isso eu também não acredito mais que a gente está fadado a ser alguma coisa. Somos duplamente incoerentes e dentro de nós cabe uma infinitude de opostos mutuamente excludentes. Definir-se como algo nada mais é do que simplesmente ignorar a outra parte. Ou seja, é apenas escolher o lado que você quer que as pessoas vejam. Mesmo que todo mundo seja amorfo, incoerente, ambíguo. E por falar em ser visto, eu também não acredito mais que felicidade e grana andam tão juntos quanto eu acreditei a minha vida inteira. Muita gente cresce acreditando que felicidade ou ser valorizado pelos outros vem junto com o dinheiro, mas o último ano me mostrou justamente o contrário. Não que o dinheiro não seja importante pra gente ter uma vida confortável, ele é. Mas a verdadeira felicidade está em momentos simples, com pessoas que a gente ama. Um pão com linguiça na praia, com alguém que é querido pra gente, pode ser muito mais especial do que um jantar em um restaurante caro. E essa postura de nariz empinado, de gente cheia de si, como se fossem donas da razão, também me levou a não acreditar mais em pessoas convictas demais. Pra mim, essas pessoas apenas mostraram ser aquelas que ativamente ignoram qualquer forma de discordância. E quando elas escutam alguém, é só pra defender o seu próprio ponto de vista ou atacar o discurso do outro. E eu não gosto de gente assim, que não reflete, que não se permite questionar a si próprio, que não concebe que as outras pessoas podem estar certas e ela errada. É como quando nossos pais discutiam na nossa frente, eles falavam ao mesmo tempo, erguiam a voz, mas nunca pareciam realmente se ouvir para tirar alguma conclusão. E no final de tudo, o que sobrava era só essa sensação de caos, sem resolução, sem aprendizado. Hoje eu percebo que esse padrão não é muito diferente do que eu vejo nas pessoas que se agarram à própria convicção, como se fosse a única verdade possível. E por isso é essa soberba toda. E por falar em paz, eu também não acredito que nossos pais devam ser nossos super-heróis. Quem dera se a mãe fosse sempre aquela pessoa cuidadora, dedicada, zelosa, e o pai fosse aquele ser imbatível que eles faziam a gente acreditar na escola.
mas a verdade é que não são. Na realidade, eles são apenas duas pessoas que transaram e tiveram um filho, muitas vezes, inclusive, sem planejar. E eles tiveram que lidar com a situação como eles puderam. E por isso, a gente está aqui do jeito que está. Porque eles estão vivendo nesse mundo também pela primeira vez, assim como nós. Por isso também eles não têm todas as respostas que a gente gostaria. E também não vão agir como imaginamos. E também não vão responder às nossas expectativas. Amadurecer é perceber que depois dos 18, somos 3 adultos. E devemos aprender a curtir nossos pais do jeito que eles são. Cabeça dura do jeito que eles são, marrento, pé no saco. Ou então, se afastar deles para proteger o nosso próprio bem-estar, se necessário. E por fim, eu não acredito mais que a vida está garantida. Depois de tanta gente que se foi sem pensar que estava indo, essa é uma das coisas que é mais difícil de acreditar. Porque estar vivo é mais do que uma raridade. É um milagre. Chegamos aqui por acaso e continuamos aqui pela sorte. Não sabemos com 100% de certeza que amanhã a gente vai chegar ao jantar. Afinal, muita gente que encheu a geladeira e aproveitou o Natal com suas pessoas queridas já não estavam mais entre nós para assistir os fogos do Réveillon. Por isso, aproveita essa oportunidade de se reaver consigo. Afinal, a única coisa que não muda de verdade é a constância da mudança. E isso é tudo que temos. Um grande abraço.